Bom, pessoal, agora que nós já vimos praticamente os livros considerados históricos pré-Babilônia, que agora nós já estamos em Esdras, né, que Esdras é pós-Babilônia, a gente vai dar uma analisada um pouco em algumas coisas que a gente viu nesses livros, inclusive já englobando também profetas desse período, apesar de eu não ter feito vídeo específico sobre esses profetas, como por exemplo Isaías, Jeremias, são dois exemplos, tá bom? A gente nota que há uma diferença entre o judaísmo antes do cativeiro babilônico e o judaísmo pós-cativeiro babilônico, que a gente observou nesses vídeos. Por exemplo, cada vez que um rei de Israel pecava, Deus levantava o inimigo cercava Israel, aí gerava fome, miséria. Teve até aquele caso horrível, né, da mãe que comeu o próprio filho. Teve um outro rei, que eu não vou lembrar o nome, que fala assim que Israel empobreceu-se muito por causa da idolatria daquele rei, e assim por diante. Então você nota uma correlação entre pobreza, né, e prosperidade, de acordo com a fidelidade daquele povo ao Deus de Israel ou não. Então você nota essa correlação. Aí eu pergunto, onde é que estavam os dízimos nessa época? Porque muitas igrejas evangélicas, eles associam o dízimo à prosperidade. Inclusive eles usam um livro pós-cativeiro que é Malaquias, né? Provai-me nisso, diz o Senhor. Aí eu pergunto, havia um sistema de dízimos pré-Babilônia? E se havia, por que os reis não prosperavam mesmo dando dízimos? Porque quando eles iam seguir outros deuses, vinha a pobreza sobre Israel. Então por que não havia prosperidade, mesmo dando os dízimos? Então é uma pergunta honesta que eu faço. Agora, o que nós vemos no período dos reis, desde Juízes, Samuel, livro de Crônicas, etc., nós vemos a presença disso daqui, ó, levitas. Então, se haviam levitas, provavelmente eles viviam do quê? De dízimos das outras tribos. Mas nós notamos uma coisa, que nem nós vimos ali no altar de Mica, em Juízes 18. Nós notamos que esse levita lá que o Mica, né, convidou para ficar na casa dele, ele era o quê? Ele era pago. E esse levita foi pago com o quê? Com dízimos? Não, a Bíblia não menciona. A Bíblia menciona que Mica ofereceu moedas de prata para ter o levita como sacerdote. Então olha que interessante, no período pré-Babilônia, nós temos sim sacerdotes, levitas. A Bíblia dá a entender que quem instituiu esses sacerdotes foi Davi, e mais de um livro dá a entender. E esses levitas, eles não viviam de dízimos. Pelo menos é o que dá a entender o texto. Dá a entender que eles viviam de pagamentos, não de dízimos. Tanto que nós temos dois reis de Israel, que eles fazem um tipo de reforma, né, no templo, para cobrir as fendas dos templos. Um deles, eu acho que é Manassés, se eu não estou enganado. E você vê que o rei manda fazer uma coleta de dinheiro para poder reformar o templo. Tanto que ele briga lá com os levitas, com os sacerdotes, porque o sacerdote ficava enrolando, não fazia uma obra. Depois ele mesmo toma a frente e faz a obra. Ele coloca um tipo de um cofre ali no templo para as pessoas colaborarem. Aí eu pergunto, então onde é que estava isso daqui, ó? Ali na Israel antiga. Porque o rei podia muito bem ter falado, pegai os dízimos que vos oferecem e reparem as fendas do templo, as rachaduras. O templo era que nem o Bolsonaro, cheio de rachadinha. Agora, cadê os dízimos ali? Vocês notaram que a gente não vê a presença disso? Vamos pegar o profeta Isaías, que é contemporâneo. Isaías. Ou o próprio Jeremias também, né? Você vê que Isaías está pegando no pé dos reis de Israel, né? Tanto ele quanto Jeremias, né? Por questões mais políticas até. Não se alia com o Egito, não faça isso, eu vos entregarei na mão do inimigo, etc e tal. Você vê em algum momento Isaías mencionando dízimos? Ou o profeta dando uma bronca em alguém porque não deu dízimo? Porque os profetas modernos das igrejas, eles dão bronca por causa do dízimo, né? Eles falam que quem não dá o dízimo está roubando a Deus. Alguém vê esse padrão em Isaías, Jeremias ou algum daqueles profetas pré-Babilônia? A gente vê exatamente ao contrário, a gente vê eles brigando com os reis por estarem seguindo outros deuses. Ou fazendo alianças políticas que não deveriam ser feitas, como por exemplo se aliar com o Egito. Agora, em todo esse período que nós analisamos, alguém vê alguma implicância com relação a dízimos? E o rei Uzias prosperou muito porque ele dizimou na casa do Senhor. Já tinha a casa do Senhor, mas tinha dízimos? Então, é uma questão interessante de se pensar, né, pessoal? Porque dízimos, nós temos tanto em Deuteronômio quanto em Levítico. Deixa eu ver, Deuteronômio, Levítico, Números, não estou lembrado se tem. Mas o livro de Levítico, ele é pós-Babilônia. E Deuteronômio, apesar de ser considerado um dos mais antigos da Bíblia, ele é um livro composto em partes diferentes, em épocas diferentes. Então, será que já tinha realmente essa lei de dízimos na Israel antiga? Ou era uma lei que foi adaptada pós-Babilônia? Então, analise aí e tire suas conclusões. Então, você aí fiel, que dá seu dízimo aí para o pastor achando que Deus vai te abençoar, pergunte a si mesmo, por que Deus não abençoou os reis de Israel, mesmo eles dando dízimo? O que fez Salomão ser rico e próspero? Foram dízimos?
Porque segundo a Bíblia, Salomão foi um dos mais prósperos reis de Israel. Salomão era dizimista? A Bíblia não fala em nenhum momento que Salomão era dizimista, tá bom? Outra questão que nós vemos ali naquele período pré-Babilônia, nós vemos um culto híbrido. A tradição judaica fala que os judeus eram monoteístas e depois acabaram se envolvendo com deuses dos povos vizinhos, como Quemosh, Baal, Asherá, etc. Outros entendem que não, entendem que começou com um culto híbrido. Outros que eu falo são historiadores, principalmente mais adeptos do Israel Frinkster, acham que era um culto híbrido, e que depois esse culto foi se unificando, foi se monoteizando. Mas o fato é que, independente de qual que veio primeiro, a gente tem ali um período inteiro de um culto híbrido, muito inexplicável, né? Muito estranho, e o fato é que a gente vê uma guerra de deuses ali. A gente vê que tem sempre um lado querendo puxar que o povo e o rei sigam um Deus verdadeiro, e de outro lado nós vemos o povo sempre seguindo deuses pagãos, outras divindades. Então só nesse período aqui nós temos o quê? Olha que curioso, nós temos os terafins. Terafins, que eu já mostrei, eram pequenos ídolos. Inclusive em Mica, né, tinha até um altar caseiro com imagem de escultura. Isso aqui está na Bíblia. Tem gente até que falou assim, Madinho, mas não é porque alguém fez que quer dizer que era permitida, Madinho. É o velho argumento dos evangélicos, né? Mas o que eu abordo ali nos meus vídeos é que você não vê nenhum profeta reprovando o uso disso. Você vê que não tem nenhuma lei reprimindo isso, tanto que o Mica ele contrata um sacerdote levita, né? E o sacerdote em nenhum momento manda ele tirar os ídolos. Ao contrário, quando eles roubam os ídolos de Mica, eles roubam o sacerdote junto. Então você vê que era uma coisa que era muito comum, que não era proibida nem recriminada. Tanto que o profeta Oséias, que já é um profeta mais recente, Oséias fala assim, eis que Israel ficará muitos dias sem rei, sem templo, sem terafins. Mas Oséias dá a entender que eles iam voltar a ter o profeta Oséias, como se fosse uma coisa normal. Porque Oséias não está recriminando o fato deles terem terafins. Ao contrário, ele diz que Israel ia ficar muitos dias sem essas coisas, porque seria um castigo de Deus, mas que eles poderiam voltar a ter. Então era uma prática comum. Então eu pergunto, cadê a Torá nessa época aqui, então, que proibia imagem de escultura? Êxodo 20, a gente sabe que é uma transposição. Eu já fiz vários vídeos aqui no canal falando sobre isso. Mas a gente vê que eles tinham ídolos, eles tinham, por exemplo, uma arca da aliança, onde eles se comunicavam com Deus. Para que uma arca da aliança, que inclusive é inspirada nas arcas dos outros povos, né, como a arca de Anubis dos egípcios? Não tinham profetas? E se eles tinham profetas, por que eles tinham uma arca da aliança? E por que nessa arca da aliança tinha querubins, que eram imagens esculpidas? Não só na arca da aliança, mas no templo de Salomão. E a asa de um querubim tocava na asa do outro querubim. Ué, não era proibido fazer imagem de escultura? Não é isso que os evangélicos falam tanto? Os pastores ensinam aos evangélicos? Idolatria, Madinha, abominável, Madinha. Aqui, ó. Por que no templo tinha 12 bois? O boi era um símbolo de força na cultura semita, né? Não só entre os israelitas, mas entre os outros povos. Aquele deus El, que é tão falado, ele era personificado algumas vezes como touro, né? Não só ele, Baal também, né? O próprio Moloch, se eu não estou enganado, parece que ele é uma cabeça bovina, se eu não estou enganado, aquele que fazia passar as crianças pelo fogo. Agora, a pergunta é, por que em Israel tinha então esculpida a imagem de 12 bois? Não é proibido, né? O que os evangélicos falam, eles não pegam a Bíblia hoje e saem destruindo imagens católicas, imagens de religiões afro, que é proibido, que é idolatria, porque o pastor ungido pelo Espírito Santo falou que é proibido. Então como é que explica isso daqui? Durante todo um período de tempo. Como é que explica, por exemplo, ter uma serpente que Moisés fez lá no deserto a mando de Deus, e essa serpente perdurou até o período do rei Ezequias? Por que Davi não destruiu essa serpente? Davi não era um homem segundo o coração de Deus? Por que Davi, quando ele foi salvo lá do rei Saul, quando o rei Saul mandou matar ele na casa dele, por que Mica pegou uma estátua de um terafim e colocou na cama? O rei Davi era casado com uma mulher idólatra? A Mical, a mulher de Davi, ela era idólatra, mesmo sendo filha do rei Saul, que o próprio Deus ungiu para ser rei? Cadê isso daqui, pessoal? No judaísmo pré-babilônico. Por que tinha também, segundo esses livros históricos, imagem de leões na entrada do templo, do palácio? Que eu mostrei no vídeo. Isso era coisa dos egípcios. Você já viu aqueles templos egípcios que você vê leões na entrada? Ou então você vê aqueles carneiros, ou aquelas estátuas dos faraó? Está na Bíblia de vocês. Por que tinha tudo isso daquele na Bíblia? Por que tinha o culto lá aos bezerros de ouro até o período do rei Josias? Ó, bezerros de ouro. Por que tinha? Aliás, por que começou o culto ao bezerro de ouro, né? Eles não conheciam a história de Moisés, que Moisés desceu do monte com as tábuas, furioso,
e matou um montão de pessoas porque fizeram bezerro de ouro, então por que o povo seguiu os bezerros de ouro durante um bom tempo? Alguém explica esse culto? Por que tinha naquela época prostitutos cultuais, os que a Bíblia traduzem como sodomita? Por que vários reis permitiam isso no templo que Salomão fez? E aí, pessoal, como é que fica? Estão vendo? Tudo isso daqui era um culto híbrido que havia antes de uma reforma religiosa pós-Babilônia. Quando chega em Esdra, que é o livro que nós estamos vendo agora, Esdra é que começa a fazer esse tipo de reforma. Ele entende que Israel tinha sido levado ao cativeiro por causa dessa mistura de cultos. Então Esdra começa a combater, é aí que surge a história de Moisés, lá do bezerro de ouro, Êxodo 20 lá com os 10 mandamentos, não matarás, não fará imagem de escultura, etc e tal. É aí que surge tudo isso, pós-Babilônia. Aí nós começamos o que nós chamamos em teologia de judaísmo do segundo templo. Vamos ver mais outras coisas? Vamos ver agora a questão moral, que também é uma questão muito importante para os evangélicos, né? Antes e pós-Babilônia. Davi, ele foge do rei Saul, né? Ele fica lá fugindo, vai para a caverna, vai lá para outro reino vizinho, etc e tal. E aí quando ele volta, a esposa dele, Mical, ela já está com outro homem. Eu mostrei isso na Bíblia para vocês. Aí depois Davi manda buscar ela de volta. Aí eu pergunto, nessa época havia casamento? Tinha essa instituição do casamento? Porque nós vemos isso daqui. Davi só vai fugir lá para salvar a vida, quando ele chega a mulher dele já está com outro homem. A gente viu isso na história de Sansão também. Sansão, quando ele arruma uma tretinha lá com os filisteus, né, que a mulher dele era filisteia, quando ele volta para buscar a mulher dele já foi dada para o companheiro dele. Então tinha essa instituição aqui que hoje em dia é tão sagrada para as pessoas, tinha casamento. E Davi com Batseba, né? Como é que fica também? Porque ela era mulher de Urias. Mas as pessoas dizem que ele adulterou, mas ela era casada com Urias? Porque a Bíblia não informa isso. Inclusive eu já fiz um vídeo sobre isso explicando, tá? Isso tudo envolve o judaísmo pré-Babilônia, o judaísmo do primeiro tempo. Ela já era casada com Urias? A Bíblia diz que não. Porque ali não tinha essa concepção, ou como nós chamamos na religião, de sacramento de casamento. Outra questão. O filho de Davi, Amon, quando ele vai forçar a irmã dele, ela fala para ele, não faça isso, meu irmão, não me força. Pede-te para o rei Davi, meu pai, nosso pai, né, que eles eram meio irmãos. Ele com certeza não vai me negar para você. Ué, onde é que estavam as leis de incesto aqui então? Em Levítico diz, não descobrirá a nudez da tua irmã, porque pecado é. Mas aqui a gente vê que isso aqui parece que não era um problema na época. Tanto que nós vemos o quê? O outro filho de Davi, Abissalão. O que Abissalão faz? Ele dorme com as concubinas, com as mulheres do pai dele. E aí, como é que fica, pessoal? Não é estranho? Segundo, por que todos esses personagens, eles eram polígamos? Ou poligamos, não sei se a pronúncia correta nessa declinação, mas é de poligamia. Por que todos eles tinham mais de uma mulher e tinham várias concubinas? Não diz lá em Efésios que o homem de Deus deve ser esposo de uma mulher só, etc e tal? Por que nessa época não tinha isso? Se é o mesmo Espírito Santo que inspirou o Velho Testamento e o Novo Testamento, como os cristãos entendem, ou a maioria entende, né, perdão? Então por que no Velho Testamento aqui era tudo permitido e no Novo Testamento é proibido? E aí, como é que fica? Sabe por quê, pessoal? Porque Levítico, ele só é concluído pós-cativeiro babilônico, ele é inspirado num livro chamado Livro de Santidade, que os teólogos acreditam que havia na Babilônia. E esse livro de santidade, não sei se era um livro persa ou babilônico ou mesmo hebreu, pode até ser que seja hebreu, é esse livro que faz surgir o livro de Levítico, onde você começa a ter todas essas regras morais que não tinha na pré-Babilônia, tá? Então você vê que o judaísmo ali daquela época era bem diferente do judaísmo do segundo templo e até do judaísmo moderno e do entendimento que as igrejas têm do judaísmo, ou que as igrejas têm da Bíblia, né? Porque tudo isso daqui você vê presente ali na Bíblia, tá? Por exemplo, os reis matavam bastante. Eu até falei daquele rei lá, Uzias. Acho que é Uzias. Se eu estiver falando errado, vocês perdoem, tá? Às vezes a gente falando de cabeça, a gente erra ou se equivoca com o nome. Porque ele matou várias pessoas, acabou com a casa lá de... Não é de Acabe, é de Acabe mesmo. Ele matou várias pessoas e Deus se alegrou disso. Onde é que estava o mandamento não matarás? Como é que fica? Então fica meio complicado.
E por fim a questão religiosa, né? Nós já vimos que o culto era misturado, tudo, etc e tal. Mas aí fica essa pergunta, né? Por que Deus usava de tantas coisas para se comunicar com o homem? Quando você chega no Novo Testamento, você vê Jesus se colocando como único intercessor entre Deus e os homens e falando que você não precisa de nada. Ele fala, ora no teu quarto, em segredo, coisa que os evangélicos não cumprem, né? Mas Jesus mandou orar em segredo. Não fazer como os hipócritas, que se mostram nas praças públicas para dizer que estão louvando a Deus. Agora, no Velho Testamento, nós tínhamos a arca, que era uma forma de comunicação com Deus, em alguns momentos. Você vê Arão ou Moisés usando a arca como um veículo de comunicação com Deus. Nós temos também efodes. O efode era uma vestimenta do sacerdote que tinha umas pedras assim no peito, 12 pedras, né, representando as 12 tribos de Israel. E também era uma forma de comunicação com Deus. Era uma forma que eles usavam para falar com Deus. Tanto que o rei Saul fala, Deus não fala comigo, mas de maneira nenhuma. Nem por efode, nem por arca, nem por profetas, etc. Nós temos também os profetas, né? Que era uma forma de Deus se comunicar com o povo. E nós temos também elementos naturais, como por exemplo a jumenta de Balaão, como por exemplo uma nuvem, uma coluna de fogo, elementos da natureza que eram usados para se comunicar com Deus. Aí eu pergunto, onde que foi parar tudo isso daqui no segundo templo? Porque a gente vê lá em Macabeus, por exemplo, que já não tinha mais profetas. A gente vê que o efode já some. A arca desapareceu completamente. Ela some das narrativas. E nós não vemos mais nenhuma forma, em nenhum momento, Deus usando elementos para se comunicar com o povo. Como, por exemplo, lá na época de Zacarias, na época do Antíoco Epífanes, na época do Novo Testamento. Tudo isso daqui sumiu. Aí a pergunta que eu faço é, por quê? Por que no Velho Testamento Deus tinha tantos canais de comunicação? Só faltava ter o WhatsApp aqui junto. Mas Deus tinha tantos canais de comunicação que no Novo Testamento não tem. Por quê? Não só no Novo Testamento, né? A partir do judaísmo do segundo templo, some tudo isso. Toda essa sobrenaturalidade some. Jumenta falante, coluna de fogo, coluna de fumaça, alguém que profetizava do nada, que nem aquele Zacarias, filho do Joiada lá, começa a profetizar, tudo isso some. Agora a questão mais interessante que nós observamos aqui, pessoal, é isso aqui, ó. Cadê isso daqui no judaísmo do primeiro tempo? Aliás, duas coisas, né? Cadê isso daqui? Nós temos vários reis que pecaram, a partir de Salomão, que começou a adorar outros deuses. Davi também pecou pra caramba, né? Todos eles pecaram. Enfim, a Bíblia não omite isso. Nesse ponto a Bíblia é honesta. Primeiro, cadê a influência do diabo em algum daqueles pecadores? Porque se nós estamos num período onde Deus tinha um contato quase direto com o ser humano, que nem nós vimos, profeta, efode, arca, animal falando, Deus mandava até um corvo alimentar Elias. Então, você não vê em nenhum momento uma acusação de um ser sobrenatural sobre esses homens. Por exemplo, você não vê um profeta falando assim, ó Salomão, o diabo possuiu o teu corpo e tua mente e te fez adorar outros deuses. Queima, Salomão. Você não tem. Deus podia mandar até um corvinho lá, exorcizar o diabo de algum rei, ou um espírito maligno de algum rei. Cadê os espíritos malignos, que os evangélicos chamam de demônios, no Velho Testamento? Você não tem. Notaram isso? Você não tem. Diabo também não tem. Porque o diabo, essa figura mitológica, o termo ele só surge pós-Babilônia. Esse termo não aparece na Bíblia em nenhum livro pré-cativeiro babilônico, nenhum. Ele só aparece lá por causa do zoroatrismo persa, que lá tem o deus do bem, o deus do mal, que é a Hura, a Mazda e a Avimã. Aí o Avimã vira o Satã no hebraico. Agora, cadê ele aqui influenciando algum desses personagens malignos do Velho Testamento? Foi o diabo que fez Amon violentar a irmã dele? Foi o diabo que fez Absalão se voltar contra o pai dele? Foi o diabo que fez Jeroboão colocar 2 bezerros de ouro, um em Dan e outro em Betel? Você não tem essa figura? Você notaram isso? E quando esses reis pecavam, o que Deus ameaçava para eles? Olha, se você pecar, você vai morrer. Então o castigo que nós temos a ler é isso aqui. Tanto que Deus levantava até pessoas, conspirava para matar um rei. Você lembra aquela conspiração? Que Deus coloca mentira na boca dos profetas para poder fazer aquele rei ir para a guerra e morrer? Esse era o castigo. Agora, onde é que estava isso daqui no Velho Testamento? Por que Deus não falava assim, ó Jeroboão, porque pecaste, quando dormides com teus pais, irás para o inferno? Você não tem. Porque o inferno não era uma ameaça, e não era algo que fazia parte da concepção semita dos judeus. O inferno só vem depois. Então, na verdade, você vê castigos ali, ó, de morte. Ah, se pecardes contra mim, eu vou levantar
Senaqueribe ou Ben-Hadad lá da Síria, que vai destruir suas cidades e você vai morrer, seu corpo vai ser despedaçado e os cães lamberão seu sangue pela praça. Essas são as ameaças divinas, morte. Em nenhum momento você vê esses elementos aqui, ó. Então vocês notaram? Se a gente for pegar então uma igreja moderna hoje em dia, de várias denominações diferentes, você vê que elas estão muito distantes disso daqui, ó, do que dizia a Bíblia. Tanto na parte de culto, na parte religiosa, na parte de dízimo, na parte de morte, porque tudo isso daqui é um judaísmo pré-babilônio, antes do cativeiro. Agora, o judaísmo do segundo templo, ele já traz algumas mudanças. Você já começa a ver Zacarias, você já começa a ver Malaquias falando ali de dízimo, você já começa a ver todo um outro sistema. E depois do Novo Testamento você já tem uma outra concepção. Até antes, né, no período grego ali, você já tem um pouco da influência helênica, ali no livro de Daniel, por exemplo. Mas aqui nesse período pré-babilônico, você vê que não tinha nada disso. Também você não vê nenhuma menção de nenhum dos escritas. Inclusive eu só fiz esse vídeo agora depois de Esdras, né, porque Esdras foi escriba. Esdras também não tem essas concepções. Tá bom, pessoal? Então tá aí, uma aulinha teológica aí do que nós aprendemos, tá? Do judaísmo do primeiro para o segundo século. Depois que a gente analisar os livros mais recentes, a gente pode fazer um vídeo assim também analisando sobre o judaísmo do segundo templo, tá bom? Obrigado aí por ter assistido. Quem puder dar um like no vídeo que vai estar ajudando. Paz a todos.